Fala, meu povo! Boa sexta-feira para vocês, hein? Muito obrigado para quem mandou pergunta no Instagram essa semana. Coloquei a caixinha um dia antes, eu estou gravando isso na quinta-feira, inclusive. Sexta-feira vai ser um dia, está sendo, para quem está assistindo já na sexta, um dia muito cheio por aqui. Então precisei gravar um dia antes. Se você nunca viu isso daqui, nas quintas-feiras, normalmente, eu coloco uma caixinha de perguntas no Instagram e venho aqui depois na sexta-feira para responder. Dessa vez, uma excepcionalidade, eu abri a caixinha na quarta-feira. Vamos lá, gente. A primeira pergunta é do Balta Paixão. Deve ser de Baltazar Paixão. A tradição do Barça, a tradição de o capitão do Barça ser sempre o mais antigo do clube mudou? Eu não lembro dessa tradição não, tá? Até onde eu sei, Balta Paixão, aqui sempre foi por votação dos jogadores. Pelo menos desde o Guardiola é assim. Desde a era Guardiola. Então, se a tradição mudou, ela mudou tem quase 20 anos. No Real Madrid, o capitão é o mais antigo do clube. Neste momento no Real Madrid, com o Carvajal machucado, acho que é o Lucas Vázquez, né? O capitão do Real Madrid. E depois o Modric. Ou o Modric primeiro e depois o Lucas Vázquez, porque o Lucas Vázquez normalmente está em campo. No Barcelona existe uma votação, são 4 capitães, e essa votação não é feita todo ano, só é feita quando muda alguém, quando algum jogador sai. Então, se saísse o Ronald Araújo, por exemplo, que é o segundo capitão, o Frenkie de Jong passaria a ser o segundo capitão, o Rafinha passaria a ser o terceiro e teria uma votação para definir quem seria o quarto capitão do time. Aqui é assim, e até onde eu sei sempre foi. Então, em cada clube funciona de um jeito, né? Tem clube que o técnico escolhe, tem clube que é por tempo de casa. No Barcelona é uma votação feita pelos próprios jogadores, com essa hierarquia sendo respeitada. O jogador só deixa de ser capitão no momento que ele sai, e aí os outros vão subindo degrauzinhos nessa hierarquia. Torres 07 Underlines. Olá, Marcelo, dá para tirar foto e beber umas cervejas no Benfica contra o Barcelona? Dá sim, e se eu fosse você eu faria nessa ordem. Primeiro tirar foto, depois beber cervejas. Deve estar perguntando isso aqui, perguntando para encontrar em Lisboa, né? Eu selecionei essa pergunta por isso. Tem uma galera aqui de Lisboa, de Portugal, que segue, que vai estar no jogo do Benfica. Então aproveita. É a grande chance que vocês têm de me baterem pelas costas. Tô brincando. Não vai bater ninguém pelas costas. Mas eu vou estar em Lisboa a partir de domingo com o Arthur Quesada, com a Carol Albuquerque, para a cobertura de Benfica versus Barcelona. Não sei se vai dar para encontrar esse tipo de coisa, porque normalmente a gente tem pouco tempo nessas coberturas, mas no estádio sim, né? A gente vai estar lá no estádio, então aparecendo por lá e vai ser um prazer estar com vocês. Então já se preparem, semana que vem uma grande cobertura de Benfica contra Barcelona, todos os jogos estarão na Max, Benfica-Barcelona também na TNT, para acompanhar a penúltima rodada da Liga dos Campeões. Soares X.KJ. Volante de saída ou de marcação? Qual o ideal para o futebol de hoje? Cara, depende. Depende do time que você tem, de como que você vai jogar. Não tem um futebol de hoje ideal. Então, assim, normalmente, aliás, talvez você precise das duas coisas, né? Um volante mais de marcação, mas que saiba sair jogando, e também um volante de muito passe e tal, que também saiba marcar. Então, não existe algo ideal para hoje em dia. Existem várias formas de jogar futebol ainda. Você pode jogar de futebol com um volantezão e que permita que os outros joguem mais. Por exemplo, o Real Madrid tinha Casemiro, Modric e Kroos. O Casemiro era esse volante de marcação, mas ele também sabia sair jogando. O Casemiro sempre teve boa bola longa, chute de fora da área, jogada aérea, mas era um volante muito posicional, né? Era um 5-5, ficava ali à frente dos zagueiros. Sem o Casemiro, depois o Real Madrid teve Kroos, Modric, Valverde e tal, e aí o Kroos foi um pouco fazer esse papel de primeiro volante, mas não era tão de marcação assim, era mais de passe. Então, sempre dá para adaptar, sempre depende da característica do time, como que você vai jogar e da característica do jogador. Ele pode ser muito de marcação, mas ter passe. Ele pode ser de passe, mas também marcar bem. Então, não existe uma regra, simplesmente isso, não existe uma regra, isso daqui é melhor e ponto final. Marquinhos Almeida 982. Rafinha tem mesmo os melhores números, mas acho que Lamine Yamal é o melhor do time. E você, MB? Eu acho que o Rafinha é mais constante do que o Lamine nessa temporada. O Rafinha brilha menos, embora ele esteja brilhando, né? Assim, no momento que eu estou gravando isso aqui, ele tem 20 gols e 9 assistências. É uma temporada brilhante. O Lamine Yamal, que tem 18 gols e tem 9 gols e 12 assistências, 21 participações contra 29 do Rafinha, ele tem mais brilhos de plástica, né? De jogadas muito bonitas, de jogadas muito de efeito, de gols, de golaços e tal.
mas melhor e mais útil para o time, eu acho que por enquanto o Rafinha. O Lamine Yamal para mim é melhor jogador do que o Rafinha, e o Rafinha faz melhor temporada que o do Lamine Yamal, que não quer dizer que o Lamine Yamal faça má temporada, que o Rafinha realmente está superlativo. E não só pelos números ofensivos, mas também nos números defensivos. Embora o Lamine Yamal roube muita bola, o Lamine Yamal não pressiona tanto. Ele não vai correr e recuperar uma bola e dar um carrinho igual o Rafinha faz. Mas ele tem algo intuitivo para roubar a bola, por exemplo, no quarto gol do Barcelona contra o Real Madrid, que ele antecipa que vai ter aquele passe para o Valverde, corre e recupera a bola, que é muito de inteligência. Mas para mim a temporada do Rafinha ainda é superior à do Lamine, embora o Lamine seja um jogador mais brilhante do que o Rafinha é. BR1 Esportes. Você acha viável alguém nascido fora da Catalunha ser presidente do Barça no futuro? Acho. Não é algo que seja um tabu. É porque normalmente o sócio do Barcelona é da casa, conhece o clube, então é nascido aqui, então é mais difícil alguém... Mas, por exemplo, se o João Laporta tivesse nascido em qualquer outro lugar da Espanha, tivesse morado em Barcelona desde cedo, sido sócio, vivido o dia a dia do clube desde cedo, simplesmente pelo fato de não ser catalão, acho que não teria nenhum tipo de impeditivo. O que não dá é para ser um torcedor ou uma pessoa, um personagem sem identificação com o clube. Aí eu acho muito mais difícil. Agora, que seja um espanhol, torcedor do Barça desde cedo, sócio desde cedo, implicado com o clube desde cedo, não existe esse tabu aqui não. Ninguém olha, a primeira coisa que olha é onde que o cara nasceu. Não. É porque é uma coisa muito natural, que o Barcelona é um clube que ao mesmo tempo que é um clube muito global, é quase que um clube de bairro também para outras coisas, então é muito normal que os caras estejam intrinsecamente ligados desde o nascimento e que tenham nascido aqui. Mas não existe um tabu, um preconceito de onde nasceu e qual língua vai falar numa entrevista. Não tem nada disso. Cauã Z4X. Com uma possível ida do Arnold para o Real Madrid na próxima temporada, o Carvajal pode sair? Acho muito pouco provável, a não ser que assim, sair para ganhar dinheiro em final de carreira e tal, mas eu acho que esse não é o plano. Acho que o plano é ir mantendo os dois por algum tempo, que o Carvajal joga algumas partidas, o Arnold outras, dependendo do jogo grande, característica de um ou de outro, mas que eles vão revezando, até o Carvajal, depois de algumas temporadas, sair, ou perceber que o Arnold vai jogar a maioria dos jogos importantes, que ele talvez não esteja tão motivado para jogar jogos não tão grandes, e que o Carvajal acabe saindo. Mas essa é uma coisa até para o Arnold levar em consideração na hora de negociar com o Real Madrid, né? O jogador, quando vai para um clube, ele costuma perguntar qual que é o plano que o clube tem para ele. E não simplesmente, pô, agora eu sou lateral direito, vou ganhar tantos milhões por ano e vamos ver o que vai acontecer. Não, os jogadores gostam de saber o que os clubes pretendem para ele como carreira. Então, se ele vai jogar muito, se ele vai jogar pouco, conversa com o técnico fala, olha, você vai jogar aqui 40 jogos por temporada, nessa primeira temporada. Ou por exemplo, se é um jogador secundário para evoluir, no caso do Endrick, por exemplo, é bem provável que quando chegou o Ancelotti tenha dito para ele, ó, a tendência é que você jogue aqui 600 minutos essa temporada. Por enquanto o Endrick acho que tem 250 minutos, um pouquinho menos, alguma coisa assim. Mas que antes da temporada o técnico conversa com o jogador. Se tudo der certo, você vai jogar 400 minutos. Se melhorar, você vai jogar uns 500, 600 minutos. E aí o cara sabe mais ou menos para onde que ele está indo, quanto que ele vai jogar, qual que vai ser o papel dele no clube. Isso normalmente é feito para evitar uma expectativa diferente do jogador, uma desilusão, ou para o jogador saber, falar, eu quero jogar. Vou jogar aqui? Não dá para você enganar o cara. Claro que vai jogar, sem nenhuma dúvida. Aí chega e não joga. De vez em quando acontece esse tipo de coisa, os jogadores ficam muito chateados, né? O Condé, quando veio para o Barcelona, falaram que ele vinha para ser zagueiro. E começou a jogar de lateral e não gostou. Jogou uma temporada para ajudar, na segunda não queria, e nessa acho que está gostando de ser lateral. Mas normalmente você avisa para o jogador qual que é o seu papel, qual que é o papel dele, curto, médio e longo prazo. Primeira temporada você vai jogar menos, na segunda mais, a partir da terceira temporada, se você for bem, você vai ser titular absoluto. Talvez seja isso que estejam dizendo para o Arnold, por exemplo, para ele negociar com o Real Madrid. Rafael Palheiros. Gosta de outro esporte sem ser futebol e pádel? Eu gosto de tênis, dos jogos grandes. Estava acompanhando o João Moreira, né, no Aberto da Austrália, tinha ido bem contra o Rublev na primeira rodada, perdeu para o italiano agora na segunda, nessa quinta-feira. Eu gosto de acompanhar os grandes torneios e jogos de tênis. Mas basicamente isso, assim, não acompanho muitos mais esportes do que isso não. Alguma coisa especial, uma final, de qualquer coisa, mas mesmo assim pelo evento às vezes. Futebol, tênis e pádel. Luísa Halili.
Por que o meião baixo indica sinal de cansaço do jogador? Falei isso essa semana, acho que num vídeo, falando sobre o cansaço do Vini Júnior sobre o Mallorca, né? Normalmente, quando o jogador está muito cansado, começa a apertar muito, a perna fica inchada e tal, e aquilo ali, quando você abaixa o meião, que está apertando muito a sua perna, você tem um relaxamento da tensão que ele está causando, o meião é muito apertado, então, né, comprime muito a perna, tem um relaxamento e a perna fica um pouco mais leve. Então o jogador consegue ainda render um pouquinho mais e tal com o meião abaixado, porque já não tem tanta aquela tensão e resistência que o meião causa na perna do jogador. Até por isso que os jogadores fazem aqueles furinhos atrás do meião também, né? Para não dar tanta tensão assim na perna deles. Então normalmente quando o cara já está muito cansado, é tipo, sei lá, um homem quando está muito cansado e que desabotou algum botão da camisa e tal, porque começa a apertar. Mulher que tira o salto numa festa, porque o salto também está começando a incomodar e tal. É mais ou menos isso com o meião também. O meião começa a incomodar muito, porque você já está com a perna muito inchada, muito cansado. Quando você desce, dá uma aliviada, uma relaxada, e você ainda consegue se movimentar com um pouquinho mais de fluidez dentro de campo. Mais ou menos por isso. Luciano Melo 1. Beckler, as polêmicas do Dudu com a Leila não é visto com mau olhares pelos cruzeirenses? Abraços. Cara, não que eu tenha visto, sido impactado e tal. Foi muito chocante mesmo, assim. A declaração da Leila eu acho que foi talvez ruim, como tratou um jogador ídolo do clube. E depois a resposta do Dudu é muito desproporcional, né? Assim, aparentemente existe algo muito importante nos bastidores entre os dois, que o Dudu tem respondido com todas as taças e um palavrão horrível, assim, pra Leila. Uma muitíssima, grandíssima falta de respeito do Dudu com a Leila. Que tinha sido deselegante com ele, acho que a resposta é muito desproporcional do Dudu. Só que a gente não sabe o que aconteceu nos bastidores. Acho que o torcedor do Cruzeiro não tá nem aí pra isso. Acho que, pelo contrário, assim, se o torcedor do Cruzeiro tinha algum tipo de ciúme da relação do Dudu com o Palmeiras, com a presidente, tem menos ainda agora, né, pô? Essa relação foi pro espaço e ele tá livre pra sentir as coisas pelo Cruzeiro, talvez. Não entendo por que o Cruzeirense veria com maus olhos isso, não. Yuri Viacava. Com a renovação do Araújo, a possível chegada do Cubarci vira um reserva de luxo para 2025-26? Não, eu não acho que estejam definidas as posições nem para essa temporada, quanto mais para a próxima. Primeiro tem que chegar, depois tem que ver se ninguém vai sair, depois tem que treinar, depois tem que jogar. Então, imaginar que quem está chegando vai tomar o lugar do outro, que esse outro não vai jogar, é ir muito longe para o que é o futebol. O futebol exige que cada semana as coisas sejam dinâmicas. Não dá para pensar em janeiro desse ano, antes do Jonathan Tah chegar, o que é que vai ser agosto. Então, outra coisa é você imaginar que se o Mbappé chegar no Real Madrid, que o Rodrigo e que o Endrick possam ser prejudicados. Normalmente o Real Madrid no 4-3-3, com Vinícius, Mbappé e Rodrigo, e Bellingham, quem é que defende e tal. Era uma dúvida que se tinha desde que se falava do Mbappé. E aí, quem é que pode ser prejudicado, quem é que pode sair, será que vai jogar no 4-3-3? Quando jogou contra o Barcelona não deu nada certo. Dá para fazer algum tipo de imaginação assim. Agora, disputa nua e crua por posições, aqui não existe uma hierarquia muito definida de quem é que deve jogar e por quê. Acho que não dá para imaginar o que vai ser a defesa do Barcelona daqui a 6 meses, não. Isaías Alckmin, 2004. Fala, MB, Endrick corre o risco de estar fora da próxima Copa? Eu acho que corre o risco. Não está sendo convocado, inclusive, isso diz bastante. A questão é que não existe um grandíssimo 9 no Brasil. Né? Tá jogando o Igor Jesus, tem o João Pedro, tem o Evanilson, mas assim, a gente está falando do Igor Jesus, que foi muito bem essa temporada com o Botafogo. O outro é um atacante do Bournemouth, o outro é um atacante do Brighton. Tem o Pedro do Flamengo, que ainda não mostrou na seleção a capacidade que ele tem no futebol brasileiro de fazer muitos gols. E não tem muito mais do que isso, né, de centroavantes. Então, Endrick, Vitor Roque, esses, se eles mostrarem na próxima temporada, ainda nessa, mas principalmente na próxima, um bom desempenho, e para isso eles precisam jogar, e por isso a Copa do Mundo do Endrick está arriscada, porque se ele não jogar, ele vai mostrar ainda menos do que esses jogadores em clubes médios, Igor Jesus e Pedro, claro que não, mas os que estão no Brighton ou no Bournemouth, por aí. Mas se você não joga no Real Madrid, você está mostrando menos que o atacante do Bournemouth que está jogando. Então a questão aqui é jogar ou não jogar. Se na próxima temporada o Real Madrid tiver Mbappé, Vinícius, Bellingham, Rodrigo, vai de novo ficar muito difícil do Endrick jogar. E aí sim, pode ficar difícil para ele na Copa do Mundo. 2004. Fala, MB, Endrick corre o risco de estar fora da próxima Copa? Eu acho que corre o risco. Se na próxima temporada o Real Madrid tiver Mbappé, Vinícius, Bellingham, Rodrigo, vai de novo ficar muito difícil do Endrick jogar. E aí sim, pode ficar difícil para ele na Copa do Mundo.
Falei do Hendrick, normalmente está muito ligado a falar dele, falar do Vitor Roque. Lucas Montanhana, o que você achou da performance do Vitor Roque? O que falta para ele evoluir e jogar no primeiro escalão? O jogo dele contra o Barcelona eu achei muito na linha dos jogos que ele vem fazendo ultimamente com o Betis. Ele dá um pouco mais de continuidade no jogo, mas ainda, assim, a grande característica do Vitor Roque é que ele faz muitos gols. Ele não tem feito tantos gols assim. Tem 7 nesse momento com o Betis, alguns deles de pênalti, né? Contra o Barcelona mesmo foi de pênalti, acho que tem mais 1 ou 2 gols em Copa do Rei de pênalti. Tem alguns bons jogos sem gols, mas os domínios dele ainda não são exatamente orientados para levar vantagem para o time, para dar continuidade no jogo do time, para fazer passes e paredes e tal, que também vão gerar muitas coisas para o seu time. E o gol, que é a grande virtude dele, ele está parando muito nos goleiros. Não acho que está finalizando mal, que chuta na lua e tal, alguma coisa assim. Tem normalmente finalizado bem no gol, mas os goleiros têm ido bem. Então ele não está fazendo tantos gols como ele tem tido oportunidades. É um dos jogadores de La Liga que mais perde oportunidades de gol, é o Vitor Roque. E é curioso porque, assim, os que mais perdem gols, mais chances perdidas em La Liga, são Lewandowski, Mbappé e Rafinha. Mas são os 3 principais goleadores. Então, eles perdem muito, mas eles também fazem muito, porque os times deles geram. O Vitor Roque não faz tantos assim e perde muitos. Acho que ele está no top 5 de mais chances claras perdidas em La Liga. Então, assim, é muito irregular ainda. Tem bons momentos, mas às vezes outros nem tanto e tal. Ainda é uma evolução tímida, tá? É uma evolução tímida ainda. Vamos continuar acompanhando. Mas ainda não saiu do Barcelona para jogar e evoluir, e evoluiu. Saiu do Barcelona para jogar, está jogando. Para jogar e evoluir. Ainda não evoluiu o suficiente. É o que eu vejo. Miguel J. Pereira Filho. Beckler, quais as consequências da bolha do mercado brasileiro de futebol? Pode levar a uma crise? Pode sim, né? Eu acho que assim, a minha opinião é que se os donos estão comprando os jogadores com esses salários, ou se estão trazendo os jogadores com esses super salários, por exemplo, o Gabigol não foi comprado, né? O Cruzeiro trouxe ele de graça do Flamengo. O Memphis não foi comprado. Foi trazido de graça, acabando o contrato com o Atlético, para o Corinthians. Mas os salários são tão altos que é basicamente você comprar o jogador. Então não dá para você tirar da equação que o Gabigol vai custar 36 milhões de reais para o Cruzeiro por ano e que nisso está incluído uma compra que é comprar o Gabigol dele próprio. Dinheiro de luvas e tal. Mesma coisa com o Memphis. Eu acho que quem tem que pagar isso deveria ser o dono, o patrocinador. E ainda assim eu acho que está errado, tá? Tinha que ter um fair play, na minha opinião, que o clube só pode gastar aquilo que ele arrecada. Acho que deveria ser isso. Para ser um jogo justo, com os outros que não tem um dono, que não tem um padrinho, que não tem um patrocinador, que compre além do que paga de patrocínio para aquele clube e tal. Mas o que eu acho que deveria acontecer para evitar que isso gerasse uma bolha no futebol brasileiro, no mercado e a crise para os clubes e tal, já estou vendo que até o Corinthians, se eu não me engano, estava essa semana com salários atrasados, e o Atlético Mineiro também está reduzindo investimentos e tal, porque também a dívida do Atlético está crescendo, é que os donos arquem com seu patrimônio, ou coloquem o seu patrimônio como um avalista de potenciais perdas que o clube pode ter. Então é o seguinte, a gente vai investir 200 milhões aqui no Atlético. E se der errado, se o clube não arrecadar, essa dívida vai ser de quem? Essa dívida vai ser do Menin. Vamos investir 200 milhões no Cruzeiro. Se der errado, a dívida não é do Cruzeiro, a dívida é do Pedro Lourenço. Acho que os dirigentes deveriam colocar o patrimônio deles em jogo, porque se aquele clube não conseguir dar retorno em vista dos investimentos que fez, os dirigentes que fizeram aquele investimento aqui vão pagar. Acho que deveria funcionar assim, porque senão pode realmente gerar. Você compra, leva o jogador para lá e tal, daqui a pouco dá errado e é o clube que não tem receitas o suficiente que tem que pagar, vai gerar um endividamento muito alto. Raissa Marques, sem vogais, M-R-Q-S. Você acha que tem chance do Messi voltar pro Barça? Não. Toda semana, basicamente, eu respondo isso. Não tem, pelo menos por enquanto. Outra coisa é que depois mude, mas tem nenhum tipo de conversa, não se dá bem com essa diretoria, não se dá bem com esse presidente, não tem interesse do Messi. Não, gente, esquece isso. Igor ICG. Jogo de posição na seleção igual perda de identidade? Aquele Fred Beckler, de função contra posição, de jogo funcional contra posicional, deixou-me reflexivo até hoje. Caramba, esse programa tem um ano e meio, mais ou menos. Há muito tempo refletindo, Igor. Muito tempo mesmo.
Cara, eu não acho que o jogo de posição ou qualquer tipo de futebol apresentado seja necessariamente uma perda de identidade. A não ser que, por exemplo, você seja um time, um clube, uma seleção, que você é conhecida, igual a seleção brasileira, é conhecida pelo jogo bonito. Né? Assim, aqui no exterior todo mundo fala com muito saudosismo do bom futebol apresentado pela seleção brasileira. E o fato da seleção brasileira ter passado a não ter um jogo bonito, um jogo atraente e tal, não tem nada a ver com o jogo de posição. O jogo do Dunga, por exemplo, que era um jogo reativo, que era um jogo mais transicional e tal, não era um jogo de posição. Mesma coisa o jogo do Scolari e do Mano Menezes e por aí vai. Então, não acho que o problema da seleção brasileira não ter uma identidade, não jogar bem, seja o esquema tático colocado. Até porque o Dorival faz um estilo de jogo que é posicional, mas também assim, que tem na frente muitas variações, né? Não é, inclusive, muito interesse do Brasil dominar sempre o adversário no campo de ataque. O Brasil, quando foi bem, foi até mais em transições com o Dorival. Então, não acho que tem que ficar tão preso nos conceitos, o jogo de posição e o jogo funcional e a identidade. O que tem que fazer é jogar bem. Estando jogando bem, o torcedor brasileiro vai se identificar com a seleção brasileira. E dá para jogar bem, se identificar e fazer muitos gols com o jogo de posição. Dá para ter um jogo posicional, ser muito atraente, você colocar o seu rival na roda, fazer um tanto de gol com um jogo de posição. Dá pra fazer. Então, o vilão não é um jogo de posição. O vilão não é o conceito de como que você vai jogar. O vilão é como que você vai executar isso com ideias meio tortas, com ideias que vão só até tal página e não o livro inteiro. Por aí vai. Mas não precisa refletir tanto não, Igor. A questão não é tão teórica como o jogo posicional ou funcional, não. A questão é como colocar isso em prática para ser um jogo atraente. Araújo Locke. Na verdade, Leoc. Quando você fala sobre corrida de pace 5, o que é exatamente? É fazer 1 km em 5 minutos. O pace é distância por tempo. Então, o pace de 5 é 1, normalmente você faz um pace baseado em 1 km e o tempo que você gastou para fazer ele. Mas pace de 5 já estou desistindo. Para meia maratona é impossível que eu faça 21 km, 1 km a cada 5 minutos, né? Que é um pace de 5. Vou tentar fazer em 5,5. Acho que não vou conseguir. Vou chegar perto de 5,40. Mas vamos ver. Realmente em prova a gente fica mais motivado do que num dia que você sai para correr na rua de qualquer jeito. E aí eu já tive, quando eu estava fazendo provas de 10, eu corria 10 a 55 minutos mais ou menos. E no dia da prova eu fiz a 48, de uma das provas que eu fiz assim, em 2024. Então pode ser que no dia da meia, que eu tenha até que conter um pouco essa empolgação inicial, essa euforia, para não cansar na segunda metade da prova. Mas pode ser que no dia da meia eu consiga manter 5,30, quem sabe 5,25, por aí. É a minha ideia. Gabriel Vance. Fala, Marcelindo. Hoje o Barcelona pode voltar a sonhar com os títulos de Champions e La Liga? Abraço. Pode sonhar. Sonhar não custa nada. Tem dois problemas aqui. La Liga. O Barcelona se mostrou muito irregular contra times médios em algum momento, a partir de novembro. Antes disso só tinha aquele tropecinho para o Osasuna. E vamos ver se ele vai continuar nessa toada ou não. Já tem uma distância considerável para Atlético de Madrid e Real Madrid. 6 pontos para o Atlético, 5 para o Real Madrid. Ainda tem os dois confrontos diretos para disputar, que pode fazer isso diminuir. Mas 6 pontos é bastante coisa na Liga. Então vamos ver se o Barcelona consegue. Porque ele precisa melhorar o seu rendimento e os outros precisam piorar o seu rendimento também. Então são dois fatores aí que a gente tem que ver na Liga. E na Champions, acho que dá sim para o Barcelona sonhar, porque esse time está jogando muito bem os jogos grandes. Né? Assim, os jogos importantes da temporada. O jogo grande que o Barcelona não ganhou foi contra o Atlético de Madrid, que ele mereceu ganhar. E os outros não só ele ganhou, como ele jogou muito bem, normalmente muito melhor que o adversário. 2 vezes o Real Madrid, Borussia Dortmund, Bayern de Munique. Esse agora contra o Betis também, acho que pode ser considerado um jogo importante, que o Barcelona fez um 5-1, Atlético de Bilbao e tal. Não acho que dá para sonhar assim. Agora, uma competição muito traiçoeira, né? Muito. Tem muitos mata-matas, muitos jogos, elenco curto. O jogador que você depende muito tem 17 anos, outro que você depende muito tem 36. Então acho que esse ano, se não ganhar nada, a boa sensação que está deixando o projeto, que realmente agora parece ter um projeto, um jogo muito atraente, muitos gols, muitos bons jogos durante a temporada. Com Xavi a gente via talvez resultados parecidos, né? Assim, nesse momento de La Liga, o Barcelona com Xavi tinha mais pontos do que tem com Hans Flick.
O Barcelona chegou a ganhar em 2022-23 a Supercopa com uma vitória sobre o Real Madrid, ganhar o Campeonato Espanhol colocando 10 pontos de frente para o Real Madrid. A questão é que não tinha tantos bons jogos. Era aqueles joguinhos de 1-0 e tal. Esse time joga melhor. Então daqui a pouco, quando pro ano que vem você puder construir um elenco melhor, talvez depender menos do Lewandowski e tal, o Lamine Yamal um ano mais velho, acho que as coisas podem fluir melhor pro ano que vem. Acho que existe um projeto, existe um muito bom caminho com o Hans Flick, que com o Xavi eu acho que bateu no teto e o teto era muito baixo. O Hans Flick parece que esse time tem mais para crescer. Tolerdo Manhica. Ancelotti já é maior que o Ferguson no Ancelotti no Real já é maior que o Ferguson no United? Ou na história? Tolerdo Manhica, cara, não. Eu não sei de onde que você está partindo, mas se a gente parte do ponto de vista só de taças para observar qualquer coisa, a gente erra muito. Tem que ver os contextos, de onde que o time está vindo, quanto que aquele time está acostumado a ganhar, se aquele time ganhava sem ele. Pô, o Ancelotti está conseguindo um período muito vitorioso no Real Madrid, ganhando muitas Champions e tal. Antes dele, com o Zidane, o time tinha ganhado 3 Champions seguidas, né? 15, 16, 16, 17, 17, 18. Então, é uma competição que vai bem ao Real Madrid, especialmente nesse momento determinado da história. O Ferguson chegou no Manchester United, que não ganhava nada há 2 décadas, que ainda demorou muito para ganhar, e que depois passou muito tempo ganhando muitas coisas, muitos campeonatos ingleses, ganhou 2 Champions e tal. Então não é você pegar as taças e colocar elas aqui e as outras aqui e falar, bom, esse aqui ganhou tanto, esse aqui ganhou tanto, então esse daqui é maior. Se você não olha o contexto envolvido, se você não sabe a história dos clubes e tal, você vai analisar mal. Então não, o Ancelotti não é maior que o Ferguson no Real Madrid. O Ferguson transformou o Manchester United em outra coisa, ele retransformou o clube. O Ancelotti não retransformou o Real Madrid. Ele pegou um clube vencedor, vitorioso, já de cabeça em pé, de moral alta, e deu continuidade muito bem feita naquilo. Claro que tem todos os méritos, muito bem feito naquilo. O que o Ferguson fez foi transformar o Manchester United por décadas. Décadas. É muito diferente, cara, do Ancelotti. Por isso que de vez em quando, tô pegando esse exemplo aqui, que às vezes as pessoas começam a pegar e comparar jogadores de épocas diferentes e tal, e olhar só números. E claro que quando você olhar só números, você vai perder todo o resto de análise, e todo o resto é muito importante, tanto quanto os números, e às vezes até mais do que os números. Então, para analisar a importância de um jogador, de um técnico, você tem que pegar todo o contexto histórico, o contexto do futebol da época e tal, para analisar. Casa Rezende. Como os europeus enxergam o nosso futebol e a história dos nossos clubes e campeonatos? Não enxergam. Sabem absolutamente nada, estão vivendo o mundinho deles aqui. Antes da época de internet nem chegava muitas notícias e tal, então não tinha nem interesse nem como saber, e hoje tem como saber, só não tem interesse mesmo. Eles enxergam os jogadores e querem um estereótipo de jogador brasileiro: técnico, habilidoso, inventivo, criatividade e esse tipo de coisa. Então, basicamente, eles veem o futebol brasileiro como um exportador de jogadores. Eles não têm nenhum tipo de visão elaborada, uma outra pessoa aqui e ali, você vai pegar assim, mas Europa como... Qual é a sensação que a Europa tem do Real Madrid, que é um clube muito vencedor? Qual que é a sensação que a Europa tem do Barcelona, que é um clube que joga bonito? Qual que é a sensação que a Europa tem sobre o futebol brasileiro? Que forma jogadores muito bons. Só isso. O que eles acham da história do Santos, do Flamengo, do Cruzeiro, eles não fazem a menor ideia. Elibac 10. Messi trazia um retorno maior ao Barça do que o contrato de 555.237.619 euros. Anotou direitinho, hein? Dele, se sim, explica. Sim, trazia mais do que isso. Esse contrato aqui é dividido por 4 anos, né? Então ele ganhava mais ou menos 100 milhões por ano no Barcelona. E é só você pegar qual era a arrecadação do Barcelona antes da pandemia, quando o Messi estava, e qual que é hoje, que já é um período pós-pandemia, inclusive com o futebol inflacionado. O Barcelona estava ganhando, iria ganhar em 2019 e 2020 pré-pandemia, 1 bilhão e 100 milhões de euros, ou 1 bilhão e 50 milhões de euros. E hoje o clube está sofrendo para ganhar 850 milhões. Ou seja, 4, 5 anos depois, com um bom time, tudo bem que não está tendo o Camp Nou, mas com outras fontes de receita, o clube ainda está ganhando 200 milhões de euros menos do que ganhava com o Messi. Barcelona tinha o segundo museu mais visitado da Espanha, quando o Messi estava aqui. O Museu do Barça recebia 2 milhões de visitantes por ano, a entrada do museu era 30 euros, era 60 milhões de euros com o museu. Pô, assim, o Messi cortou isso, passou a ser zero? Não, mas diminuiu muito. O Barcelona lotava o Camp Nou
colocava públicos acima de 80 mil quase sempre, quando o Messi estava. Quando o Messi machucava ou ele não estava, o público era menor. O valor que tinha o clube naquela época para patrocínio, para atração de amistosos e tal, o que se fala por aqui, um valor que tem como você fazer uma projeção, é de que o Messi gerava para o Barcelona em torno de 250 a 300 milhões de euros por temporada. Patrocínio, visibilidade, valor da marca, presença de torcedor, presença de visitante, venda de produtos, que eram uns 200 a 300 milhões de euros por ano que o Messi gerava. E os primeiros anos sem Messi aqui mostram muito bem isso, a diferença que foi. Kens 0-1, 0x1. Salah é uma boa opção tanto para a carreira quanto para o Barça? E se sim, daria certo Rafinha mais central? Kens, meu amiguinho, a gente faz o que com Lamine Yamal? Lamine Yamal é um ponta-direita canhoto. O Salah é um ponta-direita canhoto. Você contrata o Salah, você coloca o Lamine Yamal com 18 anos, onde? Então não. Não, Salah não é uma boa para o Barcelona por isso. Ele travaria a evolução do Lamine. Não tem nada a ver com o Rafinha. O Rafinha já não está jogando na posição do Salah. A temporada inteira. O Rafinha está jogando na esquerda. A questão é com o Lamine. Ian Santos, com muitos N's e muitos T's também. Você acha que o Rafinha é injustiçado por não ser considerado melhor que o Lamine nesse time do Barça? No e crudamente, sim, né? Ele está jogando melhor que o Lamine, então ele deveria ser considerado melhor. Mas assim, acho que é bem natural. O encantamento que o Lamine Yamal traz é muito natural, que a novidade e o fenômeno de 17 anos e tal, é mais normal você estar encantado que um garoto de 17 anos consiga fazer as coisas que ele faz, do que um jogador muito bom como o Rafinha, por mais que tenha evoluído muito essa temporada, consiga fazer o que ele faz aos 28. Então, o Lamine Yamal traz uma magia que todo personagem que tem em volta, mais ser um garoto saindo da base do Barcelona, mais esse tipo de coisa, e um jogo também assim, muito plástico, muito bonito, que eu acho normal ele ser considerado isso tudo. Agora, sobre justiça, de melhor ou pior objetivamente, sim, Rafinha é considerado injustiçado, sim, porque se é o Lamine Yamal que faz 2 gols e dá uma assistência contra o Real Madrid, seria muito diferente a repercussão do que foi o Rafinha. Pô, então quer dizer que eles têm preconceito com o Rafinha, que eles não gostam do Rafinha, que eles não gostam de brasileiros? Claro que não. É simplesmente porque o Lamine Yamal gera uma extra excitação aqui, por todo o contexto que ele vem. Ser formado na casa, de ter 17 anos, qual que vai ser o futuro, qual que vai ser o teto desse garoto e tal. Pedro Maciel. Na verdade é Pedro 0 Maciel. Por que a torcida do Espanhol é chamada de não catalães e o que acha sobre eles serem diferentes, entre aspas? Então, é um clube que não tem a mesma representatividade para a Catalunha que o Barça tem. Primeiro que é um clube que tem o título de Real, né? É Real Clube Deportivo Espanhol, então é um clube que tem essa honraria da monarquia espanhola, isso torna ele também mais espanholista do que o Barcelona, que é mais catalanista. É um clube que os donos são chineses hoje em dia, o que também, se os seus proprietários são não só de fora de Barcelona, mas de fora da Espanha, da Europa, também tira essa identificação local, e que não faz parte o espanhol da vida da sociedade catalã, como o Barcelona faz. O Barcelona, a cidade de Barcelona leva o nome do time e tal, então ele é completamente ligado intrinsecamente à cidade. E o espanhol, por mais que se escreva em catalão, está ligado mais à Espanha. Então, é tudo isso. A torcida do Espanhol é chamada... O Espanhol não é considerado um clube tão catalão como o Barcelona, porque ele tem muitas ligações, desde o nome até o título de Real, com a Espanha, não com a Catalunha, e donos hoje que são chineses e não são espanhóis. Então tudo isso tira bastante da identificação, fora uma torcida muito pequena, e a torcida do Barça é muito maior e representa muito. O Barcelona teve historicamente uma representatividade muito importante para a cidade, né? Durante o período da ditadura franquista, o Camp Nou era o único lugar público onde se podia falar o catalão, em todos os outros lugares teve que falar castelhano e tal. Então o Barcelona teve também um quê de resistência, de identificação para as pessoas que o espanhol nunca teve. Jean Lima 1. Algum conselho prático para quem quer começar a correr? Você já deve ter visto várias vezes, é só colocar o tênis e ir, o que é verdade. Mas um conselho prático que eu te dou, além de fato, assim, não precisa ter um tênis caro, mas tem um tênis que seja confortável para você fazer isso, que não doa, porque dor limita muito para correr.
porque é muito tempo fazendo um mesmo movimento. Então uma dorzinha na panturrilha, uma dorzinha na canela, uma dorzinha no joelho e tal, vai fazer a corrida ser ruim. A dica que eu dou, o conselho prático é corra lento. Corra lento. Quanto mais lento você correr, mais você vai correr. E depois você vai conseguir correr mais rápido. Correr lento vai te fazer correr rápido. Então a dica prática que eu dou é esteja confortável, sem dores, e corra lento. Se tiver que andar, vai andando e tal, vai alternando. Até legal para você ir aproveitando um pouco que a sua evolução. Eu gosto muito de ir percebendo a evolução. Então, começa correndo 2 km, 1 km. Aí depois você vai passar para 3, aí depois para 4, para 5 e tal. Lento. Depois, quando você vai ver, você vai conseguir melhorar o ritmo. Porque, além de tudo, você vai melhorar a sua respiração, você vai melhorar o seu movimento. Melhorar o movimento faz com que você gaste menos energia. E a partir daí tem um tanto de coisa. Mas a dica prática que eu dou é não sinta dor e corra lento. E a partir daí tem que gostar. A partir daí, quanto mais você correr, acho que o normal é ir gostando. E depois que gostar, porque também, assim, inicialmente é chato. Porque é muito monótono, é igual. E é demorado, né? É demorado e tal. Então, depois de um tempo, você vai gostando mais. VS 32, 37, 74. O Vitor Roque irá jogar melhor se ele for treinado pelo Flick? Ele foi treinado pelo Flick na pré-temporada e o Flick preferiu que ele saísse. Então, o Flick está melhorando muito os jogadores. Mas o Flick entendeu que o Vitor Roque precisava sair para jogar mais, que o que ele estava mostrando no treinamento da pré-temporada era insuficiente para que ele jogasse mais minutos aqui. Então, assim, não tem muito... Não é que o Vitor Roque deu azar de não ser treinado pelo Hans Flick. Acho que o Vitor Roque não conseguiu, no período que ele foi treinado pelo Hans Flick, mostrar serviço suficiente, sabe? Acho que não tem responsabilidade aqui que não seja a evolução de um garoto de 18, 19 anos que está precisando mostrar mais. Então, vamos ver. Brian Anangeli. O que você pensa sobre os cancelamentos nas redes sociais por dar opiniões? Isso te afetou? Cara, me afetou por um motivo diferente do outro. Porque assim, depois de uma primeira onda que teve, começaram a vir mais ondas, né? Qualquer coisa que eu faço agora tem virado motivo para algumas pessoas procurarem motivo para me odiar. Então, inicialmente, eu fiquei muito chateado porque tentaram colocar em mim um rótulo ou de ser racista ou de passar pano para racismo e para racista, que eu não faço, não fiz, não concordo. E que, aliás, já tem muito tempo, assim, tem vídeos meus aqui de 2 anos atrás que eu tô falando, estão tentando colocar a culpa no Vini. O Vinícius provocou uma torcida porque foi provocado e respondeu, e aqui estão achando que é certo e que está justificado chamar ele de isso, daquilo e tal, e não está. As coisas têm que ficar dentro de campo. Eu sempre tentei fazer essa distinção, e um dia escolheram para trazer aqui uma informação que eu dei sobre o que estavam falando, que era a opinião minha. O que não é exatamente o contrário, a minha opinião. De que as coisas que o Vinícius faz dentro de campo, com o adversário, que o adversário falou e que ele respondeu, ou que ele falou, aquilo ali tem que ficar dentro de campo e acabou. Uma discussão de campo. E que não tem que ir, não pode justificar minimamente que ele seja humilhado e ofendido por torcedores que queiram insultar ele por conta de tom de pele. Minimamente. Jamais, 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 jamais. Então isso me chateou muito no início. A questão é que depois disso, aí depois disso eu passei a ser um alvo para qualquer coisa. E aí realmente chateou mais, não chateou mais, mas chateou diferente, que é uma clara campanha, assim, quase que orquestrada, de gente buscando qualquer motivo para te odiar. Qualquer motivo. Sem pensar em absolutamente nada, qualquer coisa, para odiar. Então, sim, vou continuar dando opinião, porque é o que eu faço. Eu tenho muita consciência tranquila das coisas que eu falo e das opiniões que eu dou, porque eu não tenho nenhum interesse por trás delas, nenhum interesse, não sou amigo de um jogador, não tenho relação com o jogador a não ser profissional, não preciso agradar o jogador, e não preciso desagradar o jogador, não preciso desrespeitar o jogador, não sou contra nenhum jogador, então não tenho rabo preso, por assim dizer, com ninguém, e tenho muito respeito por todos, então vou continuar dando opinião igual. Agora afeta porque você vê a maldade das pessoas, né? Assim, as pessoas são maldosas, elas fazem para fazer mal, simplesmente. A única intenção que elas têm é ver uma pessoa mal. Isso é bastante chato, especialmente quando você é o objeto daquilo. Dr. Leonardo Carregosa. A cultura do futebol mundial hoje está muito europeizada? Não pode debochar, driblar
Tá muito europeizada, mas eu não acho que por isso. Por exemplo, pode driblar. Jogador de drible é muito valorizado por aqui. Olha o Vini. O Vini é o jogador mais caro do mundo hoje. Isso é valorizado. Claro que o Vini pode driblar. O Lamine Yamal é isso tudo que a gente tá falando, e talvez tem gente que acha ele melhor que a Rafinha e tal, pela capacidade que ele tem de driblar. O Messi foi o jogador que mais driblou de praticamente todos os torneios que ele disputou, ele era quem mais driblava. Então, não sei de onde que não pode driblar. Sim, eu não consigo entender. Outra coisa é que os técnicos queiram que drible na hora certa, no lugar certo, para levar vantagem, para esportivamente é um recurso para você passar de um adversário, abrir um espaço na defesa do adversário, e não driblar por driblar em qualquer lugar do campo, que você vai perder a bola, vai dar um contra-ataque, você vai tomar um gol porque você driblou onde não tinha que driblar. Não tinha que fazer aquilo ali. Hoje o futebol está estudado o suficiente para saber onde que o drible é necessário, ou em qual momento. Você está num lugar do campo que não tem onde passar, que você vai perder a bola, que você tem que tentar um drible para sair daquela situação. Mas normalmente, na última parte do campo, defesas fechadas, o drible é um super recurso, que não é todo mundo que sabe fazer, então ele é muito valorizado. É um artigo de luxo hoje dos jogadores. Só tem que ter cabeça e inteligência para usar. A parte do debochar, eu acho que eu sei que o Romário fazia, e que o Edmundo, e que não sei o quê. O Ibra, para ser mais europeu e recente, o mundo está mudando de uma forma com que comportamentos que antes eram considerados normais, hoje são mais considerados desrespeitosos. Então o deboche, esse tipo de coisa, começou a repercutir muito e espalhar muito, atingir muita gente e isso pegar mais mal do que bem. Né? Assim, o jogador bad boy hoje está em baixa, porque ele é visto como um jogador que não respeita a instituição, ou o adversário, ou a torcida do adversário e tal. E acho que o mundo mudou em relação aos anos 90, início dos anos 2000, em relação a isso. Mas não sei se é só na Europa, talvez seja. Nesse ponto, eu acho que sim, que o deboche passou a ser menos bem visto do que antes. Antes era uma coisa irrelevante, fazia parte do jogo, agora eu acho que menos. Mas em relação ao drible, não. O drible organizado tem muito isso, sabe? O europeu organiza diversão, sabe? O europeu faz festa e eles têm quase que um cronograma do que fazer na festa, jogar jogos de tabuleiro e tal, coisas assim. Menos improviso. Então, tem drible? Tem, na hora certa e tal. Brincadeira em redes sociais, no tom, não sei o que, ainda assim, erram, né? Assim, social media e tal, de clubes. Então, em algumas coisas acho que está assim mais europeizado, em outras eu discordo. Ou discordo em partes, né? Essa coisa do drible mesmo. Acho que o drible, sim, é bem visto, dependendo do contexto que ele é utilizado. Pedro M. Miranda. Se o Barça tem o maior time da história, 2009, jogador e técnico, por que não é o maior clube? Porque para ser o maior clube você não pode ser o melhor time, ter o melhor técnico ou jogador num determinado momento da história. A história é feita de história. Então o Real Madrid é o maior clube do mundo porque ele tem durante a sua história mais títulos, conquistas, momentos e tal do que o Barcelona tem, do que outros têm, não só o Barcelona, do que outros têm. Então o Barcelona tem muito como, né? O como jogar, o como ganhar, o como fazer o mundo se apaixonar pelo Barcelona. O Real Madrid tem o quê, por exemplo, são os títulos. Claro que esses títulos também são acompanhados muitas vezes do como o Real Madrid conseguiu aquilo e essa aura das viradas e tal, mas o lúdico do futebol, que faz as pessoas amarem o futebol, que é a plástica, a beleza em torno dele, isso eu acho que o Barcelona tem mais do que o Real Madrid em boa parte das suas conquistas. Mas o maior clube da história é feito de uma história construída com regularidade. O Barcelona não é um clube tão regularmente vencedor como é, por exemplo, o Real Madrid. Tem aqui duas do Diego Souza 10. Do Dig Souza 10. Para os culés, o que é mais importante? Vencer ou jogar como o Barcelona? Não existe aqui essa divisão. Não existe vencer sem jogar como o Barcelona. Isso não existe. Ah, mas não dá para jogar de 1-0. Não existe. Isso não é uma opção. Isso não está contemplado. É preciso jogar como o Barcelona, é preciso jogar bem, é preciso divertir o torcedor, é preciso dar espetáculo o quanto puder dar para ganhar. Não é que é fazer isso e se der ganhar. Esse é o caminho para ganhar. Então, não é uma opção não jogar desse jeito. Não jogar bem, o que eles consideram jogar bem. Isso é obrigação, e a partir daqui é tentar ganhar. Mas o primeiro no Barcelona vem o como, e depois vem o quê. Queremos jogar assim para chegar aqui. E não é queremos chegar aqui e vamos ver se jogando assim é possível, senão vamos jogar de outro jeito. Isso é DNA do clube.
E a outra é, com a regra do 1 por 1 estabelecida, agora podemos seguramente dizer que o pior já passou? Sim, ou pelo menos por enquanto. Pelo menos por enquanto a gente pode dizer que o pior já passou e que o Barcelona pode voltar ao mercado. Lembrando que o clube chegou ao ponto que chegou, podendo ir ao mercado, né? Então o pior economicamente já passou. O mais difícil era baixar a folha salarial e manter recursos altos. O Barcelona mantém bons recursos, baixou a folha salarial e tem um time competitivo. Conseguiu manter um time minimamente competitivo, né? Porque o Champions, por exemplo, não chega a semifinal há muito tempo. Mas sim, o pior já passou. A partir daqui é contratar, é fortalecer o elenco, é voltar a poder competir com os outros. Mas conseguiu tirar muita gente da base, né? O Barcelona, nesse período que não podia contratar e tal, Cubarsí, Baldé, Lamine, Gavi, Firmín, subiu muita gente. Eu nem falo do Pedri, porque o Pedri não é da base do Barcelona, ele foi comprado junto ao Las Palmas, Marc Casador mais recentemente. Então, o Barcelona conseguiu tirar da base mais do que meio time, já que ele não pôde contratar. Mais do que meio time titular. Murilo Favero. O que está achando de Gavi na nova função que o Flick deu para ele? Abraço, MB. Abraço, e essa é a última. A próxima foto é uma foto de uma cachaça que eu ganhei semana passada e estrearei em breve. O que eu tô achando da função do Gavi? Muito boa a ideia do Hans Flick de colocar ele mais à frente, porque o Gavi, além de ofensivamente ter boas saídas, e ele é um jogador que olha para o gol, que quer finalizar, que quer jogar para frente, não para o lado ou para trás, mas principalmente ele é muito energético na recuperação de bola. Isso para o Barcelona é muito importante. Recuperar logo a bola, pressionar o adversário, não ficar na defesa, isso é muito importante para o que o Barcelona quer fazer, e o Gavi faz isso muito bem. Rafinha e Gavi são os melhores pressionadores do time. Então, se o Gavi está mais atrás, ele não vai pressionar tanto como se ele estiver lá na frente. Então, tem a ver com a função ofensiva dele, mas, por exemplo, eu acho que o Pedri à frente pode dar mais de último passe e tal. Só que atrás, o Pedri organizando vai fazer mais do que o Gavi faz. Então tem a ver com equilibrar os outros meio-campistas em funções. Acho que a saída de bola do Pedri, a visão de jogo dele para sair da pressão do adversário e tal, é melhor que a do Gavi. E o Gavi à frente pressiona melhor do que o Pedri. Então eu concordo e gosto dessa opção do Hans Flick de dar muita energia à recuperação de bola na frente. Quanto melhor você pressiona, mais rápido você recupera a bola, menos te atacam, mais rápido você vai voltar a atacar o adversário. Então eu acho muito boa essa opção do Hans Flick de colocar o Gavi naquela posição. Meu povo, acabou, hein? Quase 50 minutos aqui respondendo para vocês. Muito obrigado para todo mundo que mandou. Vocês façam o favor de curtir o final de semana de vocês da melhor forma com que vocês puderem. De deixar um like aqui também. Vocês assistiram 50 minutos de vídeo, não custa nada. Quando vocês forem desse para um outro vídeo ou saírem do YouTube para fazer alguma coisa de útil da vida de vocês, vocês deixarem um like. Se você está assistindo isso doidão, deixa 2 likes. Deixa o like, se inscreve e também deixa um comentário. E se você quiser comentar doidão, mais ainda. Porque além de tudo, fica engraçado. Tá falado, meu povo? É isso daqui, hein? Bom final de semana. Vai aproveitar. Valeu, tchau, tchau.